Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da Bíblia. Estamos muito felizes aqui em receber você mais uma vez aqui para estudarmos a preciosidade da Palavra de Deus com convidados, mais uma vez, muito especiais. Tudo bom, Yoshi? Tudo bem? Tudo bom, Wagner? Excelente, e você, Tudo Gustavo? bom, graças a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui também ao nosso estudo da palavra e eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui também. Wagner, antes da gente começar, você pode fazer uma oração para a gente? Sim, claro. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu que nos criastes, Tu sabe todas as coisas sobre nós. Nós pedimos que esteja conosco, abençoe cada um que está ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, estudando e caminhando contigo. Pedimos então essas bênçãos, porque de Ti dependemos todas as coisas, em Ti nos movemos e existimos. E em Ti, Senhor, nós fazemos todas as coisas e por Ti nós agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E também nós temos aqui, com esse estudo da Bíblia, temos o objetivo de crescer, nos desenvolver e também ter uma melhor comunhão e um relacionamento com Deus através da palavra, né? Vamos começar então? Então, maravilha. O tema dessa semana, ele está bem interessante e ele está falando justamente com foco em Gênesis 1, né? E o título da lição dessa semana é Entendendo a Natureza Humana, né? E estudando o Gênesis 1, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? E como a gente está nessa semana estudando o Gênesis 1, um dos focos muito importante do capítulo é justamente na criação do homem, né? E na criação do homem, a gente tem uma partezinha ali que está no verso 26 que fala que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E tem várias pessoas têm várias interpretações o que isso quer dizer, mas a gente consegue entender de que a gente tem uma similaridade com Deus, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, Wagner e Yoshie, quais são as implicações na nossa vida de ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que vocês acham disso? Que privilégio, mas também que responsabilidade, Com né? Deus nos certeza, com dá certeza. esse presente, esse dom. É verdade. Representar a Deus aqui na Terra é ser luz, é ser sal, é fazer a diferença, é influenciar, contagiar pessoas de forma positiva. Eu acredito que é isso. Maravilha. E você, Wagner? Veja, é uma pergunta muito importante, eu acho, que fala sobre quem nós somos e o preço que nós temos e o valor que nós temos justamente por essa conexão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E no contexto da rebelião, o guia de estudo fala, nós estamos afastados de Deus. E Deus, através do primeiro Adão, né, que entrou o pecado, vem o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele redime essa imagem e semelhança dele também, que está, de certa maneira, distorcida hoje. E como a Yoshie falou, nós vivemos para fazer a vontade de Deus, para refletir essa imagem, para ser a luz, refletir ao ajudar o próximo, ao fazer o que Cristo fez, ao, por exemplo, dar, ser uma diferença, mediar pelos outros, né? Fazer como Jesus fez, na sua essência. Então eu acho que é uma grande responsabilidade, é um grande privilégio ao mesmo tempo ter essa oportunidade, graças a Jesus, né? É Que nós verdade, é verdade. podemos usufruir ainda dos benefícios da imagem e semelhança de Deus, mesmo no mundo caído. É um Mundo de privilégio pecado. mesmo, é verdade, é verdade. E na criação também, a gente tem ali, quando Deus ele vai e cria Adão e Eva, principalmente na criação de Adão. A criação de Eva é um pouquinho diferente, mas na criação de Adão, ele usa duas matérias-primas, que é o pó da terra, e quando ele desenha, quando ele forma ali já Adão, ele vai lá e sopra o fôlego divino em Adão, né? E hoje, muitas vezes, a gente tem diferentes tipos de crença, tem pessoas que acreditam justamente na questão da alma, né? Do espírito saindo do corpo e não sei o quê.
e de que o espírito, e quando a gente morre, o espírito vai para o céu e o corpo fica e tudo mais e tal. Mas, tendo em base essa afirmação na Bíblia de que nós fomos criados pelo pó da terra e com a combinação do fôlego divino, na opinião de vocês, eu gostaria de perguntar: o que isso nos mostra com relação à nossa natureza? Talvez poderíamos começar com a questão da combinação. Sim. Uma só não vive sem a outra, né? Uma matéria. O pó da terra não vive sem o fôlego de vida. No caso, a matéria que é parte desse ser todo, ela precisa do fôlego de vida ou do espírito, né? Do sopro de vida de Deus para que isso continue vivendo. E quando isso para de existir, meu organismo para de existir, no caso, a combinação, a existência dos dois, né, também nos coloca sobre a dependência de Deus. Esse espírito da vida, esse fôlego, o ar, né, o ruar, como temos no original, ele volta para Deus, que Deus é o originador na vida. E nós simplesmente nos quedamos aí, né, no pó da terra, né, esperando essa esperança da ressurreição. É verdade. Se pararmos para pensar, nós somos muito frágeis, né? Somos nada, somos pó. Realmente, literalmente somos pó. Eu costumo pensar que Deus é a fonte da nossa vida. É a mesma coisa de pegar uma tomada, né, uma lâmpada e ligar lá na fonte. A partir do momento que você tirar, você não é mais nada, né? E eu sempre cresci pensando assim, na minha dependência com Deus. É como se eu fosse uma vela ligada, frágil, em meio a uma tempestade. Só está ali acesa por milagre. E aquela proteção ali que não deixa que os ventos me apague a minha vela, é Deus. Então, Ele é a minha fonte de vida. E a gente reconhece que nós não somos nada. Ele nos deu tudo. Deus nos moldou do pó e nos deu o fôlego de vida. Que fantástico essa explicação da Yoshi, Sim, né? muito, no muito meio de louco. uma tempestade, como é que aquela velhinha, a chama daquela velhinha sobrevive? Exatamente. É só por um milagre, é por causa de Deus. Obrigado, Yoshi. Exatamente. Nossa. E justamente nós estamos vivendo por causa desse milagre também, né? Porque Deus nos mantém também, né? E há uma outra passagem também nas Escrituras que fala: no pó fostes criados e ao pó voltarás, né? Então, justamente, o que vocês falaram é muito importante, porque sem esse fôlego de vida, a gente não é nada, né? A gente é mais pó do que já existe também, né? Então, e aí, já indo aqui para encerramento aqui, eu gostaria que você lesse a passagem de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que vai estar falando um pouquinho mais sobre isso também. E aí, com essa passagem, eu gostaria de fazer a pergunta também. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha aí, essa palavra, o homem, por causa dessa combinação de algo terreno com algo divino, nós hoje temos a oportunidade de sermos seres viventes, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês também, é possível existir sem essa combinação do pó da terra e o fôlego divino? Eu acho que já foi respondido, impossível. Né? A vida não existiria sem a iniciação, né? Sem o cuidado de Deus, porque você tem a iniciação, Deus inicia, Deus forma, Deus cria, mas você tem o constante cuidado. Né? Você tem essa dependência constante de Deus. É como você ter um bebezinho bem frágilzinho, né? E constante dependência dos pais. É impossível. É verdade. A manutenção, né? Deus nos mantém também. Não só apenas nos cria, mas nos mantém também, né? E você, Xê? Nesse texto foi bem claro, né? Sem Sim. esses dois elementos é impossível existir vida.
Semana passada, o pastor, conversando com o pastor, ele falou uma coisa muito interessante, que Deus nos deu a capacidade também de criarmos, né? Existe a arte, existe cultura, culinária, tudo, somos capazes de criar. Sim. A única coisa que nós não somos capazes é de dar vida, de fazer com que algo exista por si só. E isso só Deus pode, Esse é um com aspecto seu divino. fôlego de vida. Exatamente, é verdade. Bom, muito obrigado, Yashê, muito obrigado, Wagner, por essa iluminação aí, né, no estudo dessa semana. E realmente a gente hoje se mantém justamente por causa de Deus. É Deus que fomos criados através do pó da terra e do fôlego divino, e é Deus que nos mantém hoje também. Muito obrigado mais uma vez, e muito obrigado a você que esteve aqui conosco, aprendendo também, assim como eu aqui, sobre essas incríveis maravilhas de como Deus nos é tão grandioso e como Ele nos mantém hoje também. E muito obrigado pela sua presença aqui conosco também. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta para você, por favor, coloque nos nossos comentários aí nas nossas redes sociais, que nós teremos o prazer de estarmos respondendo para você também. E se você tem o desejo de continuar estudando, ou de até mesmo se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, por favor, também entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Estamos aí presentes no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e nos vemos na próxima. Um grande abraço.